agradeço aqui a excelente fala do companheiro, não do colega, pelo amor de Deus, do companheiro Gustavo, e agradeço ao grupo de pesquisa Marxismo e Direito pela realização de um evento tão importante quanto esse, para a gente debater aqui um pouco de marxismo e tentar, como o Gustavo bem colocou, oxigenar as discussões, tentar discutir e revolver um pouco do que nós temos estudado acerca do marxismo. Quando fui convidado para compor essa mesa, possivelmente o tema da terceirização, ainda não sabia que a data era praticamente um dia pré-diluviano das relações de trabalho, né? Como todos já devem estar sabendo, amanhã vai para votação no STF um recurso extraordinário, acredito que seja um recurso extraordinário, que trata da questão da terceirização, podendo, inclusive, ser ampliada a terceirização para qualquer atividade, inclusive atividades fim, pondo fim à súmula 331 do TST, que já não era coisa boa, temos que salientar aqui. Então, quando fui convidado para compor essa mesa, possivelmente por conta de um artigo que eu escrevi com os companheiros Paulo Yamamoto e Ana Bianchi, sobre a questão da terceirização, precisei revisitar um pouco o que havia escrito há certo tempo sobre esse tema. O artigo, tentando especificar para vocês do que se trata, ele aborda um pouco da evolução do processo legislativo, do processo social que acompanha a colocação em votação do PL 4330 no Congresso. A ideia que pautava a nossa elaboração desse artigo era a questão de que a correlação de forças poderia ser exibida, não digo que se trata propriamente da luta de classes, mas a colocação em votação e aprovação desse projeto serviria como um indício de um determinado momento dentro da luta de classes. Então essa era a proposta do artigo. A conclusão que nós chegamos foi que a votação do PL 4330 e a sua aprovação no Congresso significou uma derrota histórica para a classe trabalhadora. Essa foi a conclusão que nós chegamos. Então, quando eu fui chamado para compor essa mesa e revisitei esse artigo, comecei a refletir um pouco sobre a questão da crítica do direito a partir de um ponto de vista marxista e como estabelecer uma crítica à questão da terceirização. Essa indagação me fez revisitar alguns textos marxistas e tentar propor algumas inovações na medida do possível, obviamente, dentro da metodologia de análise do direito no interior do marxismo. Então, dessa forma, eu comecei a indagar a respeito da questão da forma como tradicionalmente nós elaboramos a crítica radical do direito na faculdade, através principalmente de uma leitura do Capital, utilizando como principal comentador, se nós podemos falar assim, os termos acadêmicos são definitivamente horrorosos quando estamos falando de pessoas como Pachucanes. É um verdadeiro temor falar de Pachucanes como um comentador de Marx, é uma coisa que me dá aflição, mas sem dúvida uma leitura marxiana pautada pelo Pachucanes, que acredito ter influenciado a todas e a todos aqui presentes, porque é talvez o nosso principal pensador nisso. Portanto, a crítica do direito, tal como é hoje feita na universidade, ela invoca principalmente a questão da crítica da economia política, que é o ponto central dessa análise. Me parece que esse ponto de partida, embora seja absolutamente fundamental para nós pensarmos qualquer crítica ao direito, ou seja, me parece que a crítica presente no Capital, ela é sempre um ponto de partida para analisar o direito de sociedades capitalistas. Mas, com relação à terceirização, me pareceu que algo faltava. Ou seja, não bastaria permanecer dentro da crítica radical do Capital. E, a partir disso,
eu tentei buscar uma tradição marxista, com a diferenciação, todos conhecem marxista e marxiano, uma tradição marxista que se volta à questão da política dentro do direito, a questão política dentro do marxismo. Ou seja, uma tradição que passa pelos revolucionários, que passa, citando aqui expressamente, por Lenin, que passa por Rosa Luxemburgo, que passa por Trotsky, e principalmente a figura que norteia a reflexão que eu pretendo fazer aqui, pelo Antônio Gramsci. Embora não irei citar aqui o Antônio Gramsci, em momento algum vou citar textos do Marx e do Engels. Então, me parece que para pensar um pouco a questão da terceirização, seria importante a gente tentar refletir a respeito dessa questão da política dentro e através do direito, ou seja, não ficarmos exclusivamente na crítica ao direito, mas partindo dela tentarmos desenvolver uma análise capaz de apreender grande parte desses elementos. Ou seja, o meu ponto de partida aqui, ao invés de ser propriamente a questão da exploração do trabalho, embora ela esteja na base da reflexão, é a questão da luta de classes. Eu acho que esse é um ponto de partida essencial, principalmente para que a universidade, para que a academia corresponda às necessidades latentes da militância. Isso porque me parece que a militância provoca a academia para que ela dê alguma resposta, e não basta nos mantermos no campo exclusivo de uma crítica radical. Temos que tocar o ponto e temos que fazer uma avaliação que também avance sobre outras questões. Então, dessa forma, eu elaborei aqui através de algum pequeno conjunto de citações de textos marxianos, algumas cartas do Engels, uma pequena montagem, sei lá, pode ser falado um mosaico, alguma coisa assim, alguma coisa não muito acabada, até porque faz parte, compõe a metodologia do meu trabalho, da proposta do meu trabalho de doutorado, que ainda está muito incipiente, embora a metodologia já tenha um pouco de avanço. Então, portanto, algumas das conclusões que eu vou retirar aqui não são conclusões ainda definitivas. Então, me parece que o primeiro texto para se falar numa política do marxismo... Primeiro, eu queria destacar uma coisa antes disso. Existem alguns textos. Essa separação que eu estou fazendo aqui é uma separação feita via Antônio Gramsci. Existem alguns textos do marxismo dedicados à política, especificamente. Eu estou falando da Guerra Civil na França, luta de classes na França, 18 Brumário. São textos voltados à realização de uma análise da relação de forças presente e que parte, obviamente, do instrumental crítico marxiano para poder se estender sobre essas análises. Então, o primeiro texto é um texto, eu acredito que um pouco negligenciado atualmente por conta de algumas elaborações que dentro da obra marxista foram ultrapassadas por textos posteriores, mas que me parece que a parte final dele guarda uma chave interpretativa interessante, que é a Miséria da Filosofia, de 1847. Na parte final da Miséria da Filosofia, como eu falei assim, a Miséria da Filosofia é um texto no qual há uma crítica ao Ricardo, mais propriamente crítica, não propriamente uma apropriação do Ricardo. O Marx nesse momento está muito em linha com o Ricardo, e uma crítica, aí sim, crítica ao Proudhon. E o texto conclui com uma passagem, espero não enfadar vocês com algumas leituras que são obrigatórias aqui, para que a gente possa tentar chegar nessa interpretação, e possivelmente, caso vocês queiram refutar, fiquem por favor à vontade, porque, como eu falei, é uma questão bastante provisória. A citação começa a seguinte: a grande indústria aglomera no mesmo local uma multidão de pessoas que não se conhecem. A concorrência divide seus interesses, mas a manutenção do salário, esse interesse comum que tem contra o seu patrão, os reúne no mesmo pensamento de resistência e coalizão. A coalizão, pois, tem sempre um duplo objetivo:
fazer cessar entre eles a concorrência para poder fazer uma concorrência geral ao capitalista. Se o primeiro objetivo da resistência é apenas a manutenção do salário, à medida que os capitalistas, por seu turno, se reúnem em um mesmo pensamento de repressão, as coalizões inicialmente isoladas agrupam-se e, em face do capital sempre reunido, a manutenção da associação torna-se para elas ainda mais importante que a manutenção do salário. Isso é tão verdadeiro que os economistas ingleses assombram-se ao ver que os operários sacrificam boa parte do seu salário em defesa das associações, que aos olhos desses economistas, só existem em defesa dos salários. Nessa luta, uma verdadeira guerra civil, reúnem-se e se desenvolvem todos os elementos para uma batalha futura. Uma vez chegada a esse ponto, a associação adquire caráter político. As condições econômicas inicialmente transformaram a massa do país em trabalhadores. A dominação do capital criou para essa massa uma situação comum, interesses comuns. Essa massa, pois, é já, face ao capital, uma classe, mas ainda não é para si mesma. Na luta de que assinalamos algumas fases, essa massa se reúne, se constitui em classe para si mesma. O interesse que defende se torna interesse de classe, mas a luta entre as classes é uma luta política. Não sei se os companheiros e as companheiras aqui concordam, mas me parece bem claro que essa passagem ela dá um impulso para que, por exemplo, numa obra como O Que Fazer, de Lenin, ele vai desenvolver a teoria dele e a crítica ao economicismo. Esse é um ponto fundamental para qualquer análise que vai enfrentar a questão do direito. Então, essa primeira citação, ela me parece que coloca em jogo a questão da política dentro do pensamento marxiano. Uma segunda citação, que essa daqui, eu me dou a liberdade aqui de não reproduzir ela, uma citação extensa, é a questão do capital do Éden da mercadoria. Essa citação esse trecho, que eu não sei se todos aqui têm conhecimento do que se trata da questão do direito dentro da esfera da circulação, da forma como os indivíduos aparecem dentro da aparência do sistema, desculpa a redundância, de forma como sujeitos livres, iguais, para que se possa garantir a questão contratual. Ou seja, para que esses sujeitos possam aparecer como portadores de mercadorias. Por meio dessa dialética da aparência, por meio dessa dialética que existe entre aparência e essência, o sistema exibe em determinado momento um fato que é uma condição, um instante no qual há uma condição de igualdade entre os agentes, ou seja, o direito exibe o momento da liberdade, só que esse momento da liberdade, por conta da processualidade da realidade dentro do modo de produção capitalista, se torna a sua própria negação. Ou seja, o próprio direito se torna um momento essa aparência de igualdade se torna um momento do sistema que vai ser negada posteriormente pelo reproduzir da sociedade capitalista. Essa citação ela coloca o direito como que em um segundo plano no interior das aparências, tendo em vista que ele parte dessa forma do contrato, que está no que poderia ser visto como um primeiro plano no interior da aparência. Essa citação acredito que seja fundamental, principalmente porque talvez uma das principais matrizes para que a gente possa produzir uma crítica do direito. Agora a terceira citação, que seria de 1859, essa eu vou ter que ler infelizmente aqui. É o prefácio ultra polêmico do Para a Crítica da Economia Política, de 1859. Há também aqui algumas formulações que foram ultrapassadas no desenvolvimento da pesquisa marxiana. É um texto de 1859, o Capital é de 1867, então há algumas questões aqui que são bastante criticáveis e foram, inclusive, objeto de extensa crítica. Algum desenvolvimento aqui por etapas, alguma coisa que nós poderíamos elaborar uma indicação crítica.
Mas me parece que aqui existe uma pista bastante interessante para nós pensarmos o direito. Então, vou direto ao ponto da análise, porque é um trecho bem extenso. As relações jurídicas, sua citação do Marx, tais como formas de Estado, não podem ser compreendidas nem a partir de si mesmas, nem a partir do assim chamado desenvolvimento geral do espírito humano, mas ao contrário, elas se enraizam nas relações materiais da vida, cuja totalidade foi assumida por Hegel sob o nome de sociedade civil, em alemão, desculpa a pronúncia, como se fosse sociedade burguesa, porque Gesellschaft, seguindo os ingleses e os franceses do século XVIII, mas que a anatomia da sociedade burguesa deve ser encontrada na economia política. Então aqui a concordância com a segunda citação que eu fiz do Capital. E aí, em seguida, na reprodução social da própria vida, os homens contraem relações determinadas necessárias independentes de sua vontade. Relações de produção estas que correspondem a uma determinada etapa do desenvolvimento de suas forças produtivas materiais. A totalidade dessas relações de produção forma a estrutura econômica da sociedade, a base real sobre a qual se levanta a superestrutura jurídica e política, e a qual correspondem formas sociais determinadas de consciência. O modo de produção da vida material condiciona o processo em geral da vida social, político e espiritual. Não é a consciência, agora aquela clássica frase, não é a consciência dos homens que determina seu ser, mas ao contrário, é o ser social que determina sua consciência. E dando mais um salto, indo para o terceiro momento em que aparece o direito dentro desse prefácio. Na consideração de tais transformações, é necessário distinguir sempre entre a transformação material das condições econômicas de produção, que pode ser objeto de rigorosa verificação da ciência natural, e aí vem um trecho de maior importância, as formas jurídicas, políticas, religiosas, artísticas ou filosóficas. Em resumo, as formas ideológicas pelas quais os homens tomam consciência desse conflito e os conduzem até o fim. Me parece que esse pequeno ponto ele foi de grandíssima importância a um pensador marxista como o Antônio Gramsci. A partir disso, Gramsci formula o que foi indicado por um comentador italiano atual, Fábio Frosini, como a função de conhecimento, a função cognitiva da superestrutura. Nesse ponto eu sei que há uma enorme polêmica com relação ao texto do Gramsci também. Por quê? Porque a partir da interpretação do Gramsci, o conceito de ideologia toma outra forma. Não como aquele conceito que está na carta do Engels ao Mary, que todo mundo já tem em mente, que é a ideologia, a famosa metáfora visual, que a ideologia inverte o mundo, a falsa consciência. Então não se trata aqui de uma falsa consciência. A ideologia aqui é uma superestrutura, está aqui apresentada como uma superestrutura, e como uma determinada forma de acesso ao real. E essa forma de acesso ao real pode se dar pelas formas jurídicas, pelas formas religiosas. Esse apanhado que ele faz bastante lembrar a evolução conceitual da fenomenologia do espírito do Hegel. Então, a partir dessa citação, acho que a gente pode começar a pensar uma questão que eu acho fundamental para se pensar o direito. É pensar um pouco a questão do acesso que o direito nos dá ao real. E esse acesso, a partir desse texto, pode ser considerado um acesso ideológico, tendo em vista que não é um acesso também à totalidade do real, é um acesso parcial. Por que é um acesso parcial? Porque, como nós vimos na citação anterior do Capital, ele apenas capta um momento dessa sociedade. Ele corta de modo a perder de vida a processualidade do real. O que isso significa, afinal? Significa que a apreensão de um determinado fato dentro de uma sociedade capitalista pode ser falso. Ou seja, que a verdade pode negar os fatos. Por quê? Porque a realidade dentro de uma sociedade capitalista é processual. Ou seja, se nós pegarmos um determinado momento no qual o trabalhador vende sua força de trabalho ao capitalista, há uma relação entre iguais naquele fato, naquele momento.
onde reside a questão da exploração. Não está no fato, está na processualidade da realidade. Então, esse ponto é um ponto que eu gostaria de destacar a partir desses dois trechos. A questão dessa dimensão, dessa capacidade cognitiva que essa dimensão interna ao direito nos dá de acesso à realidade e quais são os impactos disso. Ou seja, aí eu não posso deixar de esconder uma afinidade minha com um conceito que o Gustavo já adiantou e colocou aqui, que é o conceito de senso comum presente na obra do Antônio Gramsci. Por que o conceito de senso comum? Porque ele permite nós enxergarmos como o direito pode ser visto, como o direito enquanto sistematização pode ser enxergado enquanto um determinado conjunto de elementos compartilhados, o que permitiria a nós entender por que é possível mudar o direito sem alteração de uma lei sequer. Então essa eu acho que é uma grande seria uma grande possibilidade de análise através desse conceito de senso comum. E também uma questão de uma concepção de mundo que está presente a partir dessa visão do jurista. Ou seja, o que seria uma espécie de um ponto de vista interno do direito, por meio do qual o direito pode ser visto como uma espécie de totalidade bem construída que toca todas as relações sociais. Então essa é uma questão bastante interessante. Me parece que a partir disso, então, como eu falei, o direito nos fornece um determinado acesso à realidade, há uma questão cognitiva que pode envolver o direito, e ele exibe a realidade e a oculta, da forma como ele exibe parcial, dentro de uma dialética da aparência da essência, ele exibe e ao mesmo tempo oculta, porque ao exibir uma parte, como se essa fosse o todo, ele acaba por não exibir a totalidade das relações sociais. Agora, uma pequena citação aqui, só um instantinho. A carta, esse é um ponto que esse documento eu acho que é um documento essencial para nós do direito lermos e relermos com muita atenção. São duas cartas que eu até ainda não tive a oportunidade de investigar o porquê que elas são idênticas, se é simplesmente por preguiça do Engels, se foi a carta ao Conrad Schmitt e a carta ao Bloch. São cartas basicamente idênticas, que tratam do quê? No cerne delas, do direito. Mas principalmente a partir de que ponto de vista? Da diferenciação, da divisão do trabalho na escala social. Então ele começa essa carta, ele cita a seguinte passagem: onde é a divisão do trabalho à escala social, há também autonomização de trabalhos parcelares face uns aos outros. A produção é, em última instância, um momento decisivo. Como nós podemos notar aqui, o Engels, nessa carta, ele vai adiantar alguns dos temas que são muito caros à sociologia. Então a gente vai encontrar a visão disso, por exemplo, na obra do Durkheim, na obra do Weber, a questão da divisão do trabalho social e essa autonomização de determinados microcosmos, para a gente usar um termo que não é um termo do Engels, mas um termo que poderia ser utilizado aqui, microcosmos sociais, ou seja, como determinados locais da sociedade, eles passam a adquirir uma autonomização dentro desse processo. Agora tem uma citação bem longa a respeito do Estado, que eu vou citar alguns trechos, no qual ele fala: a sociedade produz certas funções comuns, que não pode dispensar. As pessoas nomeadas para isso formam um segundo ramo da divisão do trabalho no interior da sociedade. Adquirem com isso interesses particulares, também face aos seus mandantes. Autonomizam-se face a eles, e eis o Estado.
E então passa-se de modo semelhante ao que se passa com o comércio de mercadorias, e mais tarde com o comércio de dinheiro. O novo poder autônomo tem, com efeito, grosso modo, que seguir o movimento da produção, mas reage também por causa da autonomia relativa que lhe é inerente, isto é, que lhe foi uma vez conferida e que gradualmente se continua a desenvolver, de novo sobre as condições e o curso da produção. E uma ação recíproca de duas forças desiguais, o movimento econômico de um lado e o novo poder político, que aspira o mais possível à autonomia e que, uma vez estabelecido, fica dotado também de um movimento próprio. O movimento econômico, grosso modo, vem ao de cima, mas tem de sofrer também uma retroação do movimento político, por ele próprio criado e dotado de uma relativa autonomia. Do movimento, por um lado, do poder, e do Estado, por outro lado, da oposição criada ao mesmo tempo que ele. Então, se a certo ponto a gente poderia vir a questionar um pouco essa afirmação do Engels sob o ponto de vista estritamente cronológico, sobre o surgimento do Estado e essa... Eu acho que se nós fizermos uma leitura desse trecho a partir do Capital, ou seja, não a partir de uma perspectiva de anterioridade temporal, mas a partir de uma dimensão de fundamento, a carta do Engels faz que tem muito a nos dizer. O conceito de autonomia relativa ele é interessantíssimo para a gente pensar um pouco essa disputa no interior do direito. Ou seja, não apenas pensar a questão do aspecto da forma jurídica, como também pensar o aspecto desse conflito entre juristas na reprodução do direito. Mas agora eu queria avançar ao ponto que é principal dessa carta, que é o ponto que serve para a gente do direito, para a gente pensar mesmo. Mais uma vez, desculpe pela nova citação extensa. Com o direito, aqui há dois termos para o direito que ele usa aqui. É tratado como direito, mas aqui um é o ius, que é o primeiro, e o segundo é o recht, que é o segundo. São conceitos um pouco distintos. Com o direito, passa-se de modo semelhante. Logo que a nova divisão do trabalho que cria os juristas de profissão se torna necessária, abre-se, por sua vez, um novo domínio autônomo, que em toda a sua dependência geral da produção e do comércio possui, contudo, também uma capacidade particular de reação contra esses domínios. No Estado moderno, o direito, aqui é o resto, tem não apenas de corresponder à situação econômica geral, de ser expressão dela, mas também de ser uma expressão em si conexa. Olha que frase genial do Engels e que insight dele. Que não se esbofeteia a si própria por suas contradições internas. E por conseguir isso, a fidelidade do reflexo das relações econômicas é feita cada vez mais em fânicos emigrados, que é a tradução portuguesa. E isto tanto mais quanto é raro ocorrer que um código seja expressão abrupta, não assodada, não falsificada da dominação de uma classe. Isto seria mesmo contrário já ao conceito de direito. O conceito de direito puro, consequente da burguesia revolucionária de 1792 e 1796, está falsificado sobre muitos aspectos no Código Civil Napoleônico, e na medida em que aí está corporizado, tem diariamente de experimentar toda uma espécie de atenuações por causa do poder crescente do proletariado. O que não impede o Código Napoleônico de ser o código que, em todas as partes do mundo, serve de base a todas as codificações. Assim, o curso do desenvolvimento do direito, e esse trecho eu quero dar um destaque especial porque me parece que é possível guardar uma relação disso com a última citação que eu vou fazer, afinal, que é a questão do socialismo jurídico. Então, o Engels fala assim, aqui, o curso do desenvolvimento do direito só consiste em grande parte em que, primeiro, se procura eliminar as contradições que se produzem a partir da tradução imediata das relações econômicas em princípios jurídicos, e estabelecer um sistema harmonioso, em que, depois, a influência e constrangimento ulterior desenvolvimento econômico rompe sempre de novo este sistema e complica-o em novas contradições. De momento, falo aqui apenas do direito civil.
me parece que essa assertiva do Engels ela é absolutamente fundamental para a gente entender a questão do direito. Por quê? Porque ela apresenta como a partir dessa divisão de trabalho social, se forma um conjunto de atores sociais, que são os juristas. Esses juristas, eles passam a realizar um distanciamento com relação à estrutura social, e esse distanciamento se dá por que fato? Porque a necessidade de reprodução do capital necessita de uma previsibilidade da segurança jurídica, ou como os marxistas poderiam tratar, como no fundo, a segurança do retorno do investimento. Então, essa questão do direito, no Engels, então nós temos a questão dessa autonomização do direito. Essa autonomização do direito, ela cria esse novo grupo, esse novo espaço de conflito, e esse novo espaço ele tem certas contradições. Por quê? Porque se autonomizando ele passa a voltar-se a si mesmo para a sua própria reprodução, ou seja, ele cria esse universo interno no qual parece que toda a realidade se submete a ele, essa realidade edêmica do jurista. E essa realidade ela tem um problema. Se a gente quiser usar muito mal usado o conceito aqui Polanyi, ela vai se desentranhando da sociedade. Ou seja, a autonomia do direito, para que ela possa prever uma certa, aqui um termo uma calculabilidade das relações sociais, ela acaba por criar um direito cada vez mais autonomizado. Só que esse processo de autonomização em uma sociedade capitalista, obviamente, não pode ter seu fim. Até porque o direito se tornaria inútil se ele se desentranhasse em absoluto da sociedade. Então, o que há uma outra tendência, que é uma tendência de submissão do direito à estrutura. Então, a partir do momento, o direito ele não vai entrar numa contradição e pôr fim ao capitalismo pelo direito. Por que ele não vai pôr fim? Porque qualquer que seja a autonomização dele, ela vai ser limitada por meio dessa ação, essa retroação da estrutura de volta no direito. Ou seja, isso tudo, independente aqui da questão da forma, que é basilar, estou falando para além disso, para uma questão política. Então, acelerando bem para a gente poder... todas essas citações, elas permitem a gente ver o quê? Que, além da questão da forma, para a gente analisar um pouco essas relações sociais nas quais o direito está presente, nós precisaríamos pensar em uma concepção de mundo, ou seja, a concepção de mundo dos juristas, o que está presente nela, o que está ausente nela, como ela varia. Esse sistema ideológico que não é plenamente sistematizado, ou seja, esse sistema relativamente aberto, esse domínio autônomo que reflete, de certa forma, a luta de classes, e a questão da forma. Então, temos todas essas análises para pensarmos a questão do direito. Como eu tenho que estar acabando aqui, eu vou pular mais uma citação, que é a citação do Feuerbach, que é uma citação que me parece estar bem relacionada com a questão do Pacheco-Ennis. Inclusive está bastante em linha com aquilo que o Pacheco-Ennis menciona no modo como os fatos econômicos têm que tomar formas múltiplas. Também a questão das atividades meio. O terceiro momento me parece ser o momento da questão da colocação em votação do PL.
O PL volta em 2014 à tona, para ser votado, desculpa. Em 2014 a gente tem o terceiro momento, que é a repercussão geral dada ao processo que trata da terceirização, e que inclusive será votado amanhã no STF, será julgado amanhã no STF. E em 2015 a gente tem a questão da votação do PL 4330 no Congresso. Nisso tudo, me parece que nesses momentos todos, o que nós temos? Qual que é o subsídio material que a gente tem aqui? A partir dos anos 2000, há um intenso processo de terceirização que está à margem de toda dessa legislação feita no TST, e esse crescimento da terceirização ele não é acompanhado por uma alteração, até há uma alteração na súmula, mas abrange a questão do funcionalismo público posterior. Mas basicamente a terceirização ela cresce e se desenvolve de uma forma assustadora ao largo de toda a legislação. E quais são os impactos disso? Tá? Vocês viram que eu fiz quase que a roda da questão da terceirização, que parecia ser o tema essencial, mas me pareceu colocar a questão do marxismo como mais importante aqui. Quais são os principais impactos para isso tudo quando nós pensamos numa tradição marxista? A questão da organização e da pauperização, que em segundo momento a própria pauperização gera impacto à organização. Por quê? Porque se nós tomarmos esses textos e uma realidade, um marxismo com um ponto de vista político, ou seja, compreendemos o marxismo não apenas como uma crítica da economia política, mas como uma filosofia da praxis, ou seja, uma teoria que só pode se efetivar no momento em que se realiza na prática, e uma prática que realiza uma teoria em si, a partir disso a questão da organização parece ser essencial para a gente colocar, para a gente pensar qualquer impacto da terceirização. Por quê? Porque a terceirização gera uma excessiva fragmentação, uma dificuldade de organização, a pauperização decorrente que ela causa nos setores mais pauperizados da população dificulta esse trabalho organizativo. Então esse me parece ser um problema que, por meio dessa análise marxista, que tem como ponto de vista, a gente poderia colocar dois pensadores aqui, que são o Lenin, o que fazer, e o Antônio Gramsci, ou seja, a partir do momento que nós identificamos a necessidade de uma organização da classe para uma luta política, a terceirização parece que causa um impacto enorme. Então, a minha conclusão aqui, caminhando para a conclusão rapidamente, é uma leitura possível do parágrafo final do socialismo jurídico. Por quê? Porque esse parágrafo ele tem algum grau de contradição com o restante do texto. Eu acredito que a maioria de vocês já está razoavelmente familiarizado com esse texto. É o texto no qual há uma crítica do Engels e Kautsky dirigida ao Menger. Então, a citação que eu vou ler rapidamente aqui é: isso naturalmente não significa que os socialistas renunciem a propor determinadas reivindicações jurídicas. É impossível que um partido socialista ativo não as tenha como qualquer partido político geral. Aí vem a frase de difícil interpretação, não vem. As reivindicações resultantes dos interesses comuns de uma classe só podem ser realizadas quando essa classe conquista o poder político e suas reivindicações alcançam a validade universal sob a forma de leis. Repito, as reivindicações resultantes dos interesses comuns de uma classe só podem ser realizadas quando essa classe conquista o poder político e suas reivindicações alcançam a validade universal sob a forma de leis. Toda a classe em luta precisa, pois, formular suas reivindicações em um programa sob a forma de reivindicações jurídicas. E aí, posteriormente, ele vai falar eu vou cortar aqui um trecho, porque ele vai falar do elemento variável. Ele vai falar que essas reivindicações elas vão se alterando por conta da alteração das relações reais. Então, para concluir aqui, antes que me falem que eu já estarei no tempo, como ler essa passagem à luz de tudo que eu disse até agora, e para que essas interpretações sirvam para que a gente possa pensar, de um lado, repensar o marxismo a partir desse ponto de vista político, que coloca a academia em linhas com a luta da militância, e como pensar uma análise marxista que possa promover uma análise das relações de força, uma análise de conjuntura. Então, como
interpretar essa. O professor Márcio Bilharinho fala que o prefácio fala em um elemento desestabilizador, que perturbe a quietude do domínio da ideologia jurídica. Essa me parece que levanta um aspecto, mas há mais elementos que a gente pode aprofundar nisso. O Engels afirma que a proposição de reivindicações jurídicas está no cerne de qualquer partido político. É preciso abordar isso de modo cauteloso. A reivindicação jurídica significa a pretensão que decorre das condições de vida e trabalho, ou seja, as aspirações de alteração social de um determinado grupo social. Por conseguinte, o que se reconhece é a capacidade de formular hábitos e práticas sociais do direito. As reivindicações devem compor o programa político, que se mostra por meio dessas reivindicações, e dessa forma as reivindicações resultantes dos interesses comuns de uma classe só podem ser realizadas quando essa classe conquista o poder político, ou seja, a plenitude das reivindicações exibem a condição de classe. O que quer dizer que a realização do programa político, que reflete os interesses de classe, somente é possível com a superação das bases sociais que permitem essa formulação. Trata-se de uma questão dialética. E agora, concluindo com um pequeno salto aqui, a luta contra a terceirização não pode ser uma luta de defesa da súmula 331. Eu acho que nesse momento que a gente está diante de um julgamento, que mesmo podendo colocar diante de nós uma realidade sem qualquer legislação da terceirização, ou seja, uma realidade bastante perigosa, me parece que a defesa da súmula 331 é uma defesa problemática. Todavia, por óbvio, a gente não pode ignorar que essa ausência de regulamentação se equivale com a súmula 331, que não se equivale. A súmula 331 ainda é melhor do que não ter regulamentação alguma, mas não significa por isso que a súmula 331 será a nossa bandeira, como eu gostei muito da fala do Gustavo. Isso porque realmente não importa a súmula em si, mas o processo político no qual ela está envolta. E nesse caso, o significado da ampliação da terceirização é uma derrota da classe trabalhadora, pois impõe um óbice à organização da classe por sua ação fragmentadora e a pauperização dela inerente. O problema da terceirização nos ensina que jamais pode ser perdida de vista a luta de classes. É isso, obrigado.